Ano passado foi tão bom, ano passado. É bom para vocês, né? Foi muito bom para vocês mesmo. Mas esse ano vai ser melhor para nós. Estou nessa crença, fervorosa crença que vai ser melhor, esse ano vai ser melhor. Esse ano vai ser melhor. Senhoras e senhores, aula 3, vamos conversar hoje sobre direito do consumidor. Nós vamos manter o mesmo combinado da semana passada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o áudio, podem comentar aqui no chat. E, naturalmente, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp e o Moodle para vocês tirarem eventuais dúvidas. Nós temos 2 atividades essa semana. Nós temos um fórum e nós temos uma pergunta direta. Essa semana vai até o dia 3 de março. Vocês percebem, obviamente, que não estamos falando de uma semana normal de 7 dias. A gente deu uma esticadazinha para ficar mais fácil e vocês terem um pouquinho mais de prazo, certo? O que acontece? Vamos começar falando sobre direito do consumidor numa pergunta bem clássica. Na verdade, 2 perguntas. O que é uma relação de consumo? E melhor, o que é mercado? Bora, gente, o que é mercado? Mercado Isso daí que são vocês estão as... vendo. Boa noite. Mercado é o que a gente compra, né? São o quê? As empresas que estão no mercado. É isso? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma ilustração de mercado. Você percebe aí que tem relações de trocas aí. Pessoas comprando frutas, pessoas comprando coisas. É isso? Isso mesmo. Beleza, Elizabeth. Acho que é uma troca de produtos ali, né? No caso, ele vai lá fazer as compras no ambiente do mercado em si, né? Tá. Você está me dizendo, então, que sendo uma troca de produtos, quando eu assisti o Corinthians semana passada, no final de semana, tendo raiva no jogo contra o Guarani, eu não estava em uma relação de mercado, já que eu não comprei nada. É isso que você está me dizendo? Aí já muda. Eu acho que para você assistindo, você estava com a tela, então você está tendo aquela troca de serviços, vamos dizer assim, ou não? Você usou a palavra-chave agora, troca. Se fala-se em mercado, está se falando de troca. Essa segunda ilustração que vocês estão vendo aí, ela abarca um pouco desse conceito. As trocas de mercado que se discute hoje, elas não são exclusivas a relações tangíveis. Em outras palavras, não estamos falando apenas do que se pode tocar. Eu não estou falando só de uma garrafa d'água que eu compro. Eu estou falando, por exemplo, de uma relação de troca, de consumo, em que eu, por exemplo, por mais que não esteja num estádio de futebol, eu consegui fornecer audiência para alguém que transmitiu aquele jogo. Então, é sim uma relação de mercado, é sim uma relação de troca. E isso vai além. Você, quando, por exemplo, coloca o lixo na sua calçada e uma empresa terceirizada da prefeitura recolhe esse lixo, isso é uma relação de consumo. Isso é uma relação de troca. As trocas ocorrem sempre que você tem relações de consumo acontecendo. Sejam elas por retribuição pecuniária imediata, traduzindo, seja você pagando do seu bolso diretamente para comprar aquela coxinha, ou seja você pagando a taxa de recolhimento de resíduos, quando você paga uma vez por ano, ou o IPTU, quando você está pagando os seus impostos, você está pagando pela iluminação pública. Quando você está pagando pelos seus impostos, está pagando o salário do policial, do professor. Essas relações de consumo, elas ocorrem o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente já ter em mente essa situação. As relações de consumo necessariamente são relações de troca. Mas nem todas as relações de troca são relações de consumo. Explico. Imagine
que você tem um pé de manga na sua casa, um pé de siriguela, faz tempo que eu não como e é muito bom. Você tem um pé de siriguela na sua casa e o seu vizinho tem um pé de manga. E aí você troca um mói de siriguela que você reuniu num saco por 3 mangas, por exemplo. Essa relação foi de consumo? O que é que vocês acham? Deixa eu ser mais claro. O que define que uma relação é de consumo é quando ela é regida pelo que nós chamamos de CDC, Código de Defesa do Consumidor. Sempre que você puder invocar o CDC, sempre que você tiver o Código do Consumidor regulando esta troca, você tem uma relação de consumo direta. E aí, eu já fiz a pergunta e já vou dar a resposta. Se você trocar um mói de siriguela por 3 mangas, isso não é uma relação regida pelo CDC, porque você não tem, do outro lado, um fornecedor. Professor, mas o meu vizinho, ele vende uma banca no mercado. Beleza, ele vende lá no mercado. Mas, no momento que ele trocou manga por siriguela com você, ele fez uma relação mais amigável, uma relação de troca habitual entre vizinhos. Não foi uma relação de consumo que caberia eventuais discussões dentro do Código de Defesa do Consumidor. A legislação que regula isso é a Lei 8.078/90. E não, vocês não precisam decorar isso. O que vocês precisam entender sobre essa legislação são os seus princípios e alguns pontos-chave que convêm a nós, como técnicos em administração. E é esse o objetivo do nosso encontro de hoje. Começar essa conversa sobre alguns deles e, presencialmente, na quarta-feira, a gente fecha essas discussões. Mas, na verdade, o ponto-chave para começarmos esse debate é entender quem é o consumidor e quem é o fornecedor. De um lado, você tem alguém que provê produtos ou serviços, e do outro, você tem alguém que é agente passivo dessa relação. Ele paga financeiramente ou troca por algum outro tipo de bem que seja interpretado como correspondente, e aí há uma troca dessas duas partes. Deixa eu dizer de outra forma, o que eu tinha explicado anteriormente, nem sempre que tem troca tem uma relação de consumo. Você pode trocar siriguela por manga, mas sempre que tem consumo, você tem uma relação de troca. Sempre você vai, por exemplo, prestar o pagamento de algum dinheiro por um apagador, você vai ter uma relação em que se tem um fornecedor de um lado e um consumidor de outro, transacionando produtos e serviços. E essa relação, ela parte do pressuposto que você tem, de um lado, um consumidor. E um consumidor é uma pessoa natural ou jurídica. Aproveitando o embalo, o que é uma pessoa jurídica? E qual a diferença de uma pessoa jurídica e uma pessoa natural? Boa noite, gente. Eu acho que porque a pessoa jurídica já possui a empresa, não é não? Perfeito, Elisoneide. Pessoas jurídicas são empresas. Mas, além de empresas, existem outras pessoas jurídicas. Por exemplo, uma ONG pode ser uma pessoa jurídica. Por exemplo, o IFCE é uma pessoa jurídica. E aí, uma pessoa jurídica de direito privado, ele é diferente de uma pessoa natural, porque a pessoa natural são cidadãos como eu, como vocês, como nós, que nos relacionamos trocando bens ou serviços, trocando pecúnia, trocando coisas que movimentam a economia direta ou indiretamente. As pessoas jurídicas, elas têm, por definição, CNPJ. E elas são, sim, consumidores em sentido estrito. Por quê? Porque empresas compram de fornecedores. De repente, você é uma empresa que fornece peças automotivas. Você tem fornecedores também. Você compra graxa de um, você compra peças de outro, você compra bens
e transforma esses bens em serviços. Consumidor, ele adquire produtos e contrata serviços. Ele utiliza-se desses serviços. Ele pode ser o destinatário final deles ou não. Quando ele não é o destinatário final, é justamente esse exercício que eu comentei com vocês. Quando você compra coisas para transformar essas coisas em outros bens ou serviços. E aí a gente entra na definição do artigo 2º do Código de Direito do Consumidor. Ele diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, é importantíssimo a gente atentar a isso, tanto pessoas físicas quanto jurídicas são isso, e eles adquirem ou utilizam produtos ou serviços como destinatário final. E aqui entra uma coisa importante. Vamos lá. Eu sou uma empresa prestadora de serviços de limpeza. O que eu preciso para prestar os meus serviços? Eu preciso, além da mão de obra, eu preciso de ter bens que serão convertidos na prestação do serviço em si. Eu preciso de uma vassoura, de um desinfetante, de uma água sanitária. Então, por definição, eu compro de um outro fornecedor e converto isso em bens ou serviços. Eu, a rigor, por mais que eu esteja prestando o serviço para alguém, eu precisei comprar de outro para que esse serviço aconteça. Deixa eu dizer de uma maneira mais simples. Eu sou uma empresa e eu vendo serviços. Beleza, eu vendo serviços. Mas eu não comprei produtos para converter eles em serviços. Eu não comprei vassoura e transformei uma vassoura em uma sala limpa. Se eu fiz isso, eu vendi um serviço. Por trás de um serviço, sempre tem alguns produtos que foram utilizados para transformar aquilo em serviço. Se você corta cabelo, você precisa de quê? Tesoura, secador, máquinas, ou seja, tem equipamentos por trás. Então, tem produtos também por trás. Professor, mas tem produtos que são de natureza estritamente intelectual. Um psicólogo, por exemplo, um professor, por exemplo. Mas aí a gente volta para a nossa aula 2. O que a gente disse? Alguns profissionais liberais, por exemplo, eles têm uma natureza de serviço que faz com que eles não empresariem. Eles têm relações de consumo, sim. Eles têm essa discussão entre trocas de serviços, sim. Mas o que eles fazem a rigor não é empresariar propriamente. Então, tem particularidades nessa relação. Mas fiquem com essa pulguinha atrás da orelha, que eu vou falar mais sobre isso já já. O que para agora eu queria que vocês entendessem é que consumidor é a pessoa ou conjunto de pessoas que compra ou que utiliza produtos ou serviços. E qual a diferença de pessoas ou conjunto delas? Imagine que cai energia no seu bairro agora. Pum! A Enel derrubou algum poste aí, alguém derrubou um poste, você ficou sem energia. Nessa relação com a Enel, você é consumidor. Você utiliza-se da prestação de serviços deles e fornecer energia elétrica. E se você ficou sem energia elétrica, você ficou sem aquela prestação. Mas não foi só você, foi o seu bairro inteiro. Então, todos vocês são polos passivos para, eventualmente, ajuizar uma ação jurídica contra a Enel, porque naquele momento não houve a prestação dos serviços. Professor, mas foi 15 minutos. A Enel tem essas possibilidades de ela, dentro de uma margem de razoabilidade, ficar um tempo sem prestar os serviços. Mas foi 15 dias. E aí, professor? Cabe uma ação coletiva de vocês, por exemplo, sentindo-se lesados, processarem a empresa e ajuizarem algo nesse sentido. Então, o consumidor é talvez um conjunto de pessoas ou uma pessoa individual que utiliza-se de produtos ou serviços fornecidos por alguém.
Tá claro até aqui, gente? Sim. Mais ou menos, né, Gisivane? Tá. Porque, assim, quando você estava explicando que o consumidor é aquele que, do final, né? Aí quer dizer que, vamos supor, que nem a Enel. A Enel, ela me fornece esse produto final, eu sou consumidora da Enel. Mas para eu ser consumidora da Enel, eles precisam ser consumidores também, porque eles vão precisar dos aparatos para poder me fornecer, não é assim? Entendi tua pergunta. Muito inteligente, diga-se de passagem. Porque perceba, vamos lá. A Enel precisa do quê para você conseguir, para fornecer o serviço de energia elétrica para você? Ela precisa fazer com que a instalação elétrica chegue na sua casa. Isso. Fazendo isso, o que acontece da tua casa para frente é problema teu. Concorda? Então, vamos lá. Vamos dizer que o teu gato, ou um sonhinho que você cria, ele vai lá e, ele corta o fio da Enel dentro da sua casa. Você ficou sem energia elétrica. O que é que a Enel tem a ver com isso? Foi você que causou esse problema. Você que vai ter que acioná-la e pagar pelo serviço de conserto, porque foi você que ocasionou esse problema. É diferente, por exemplo, de uma queda de energia porque teve um problema no disjuntor de não sei aonde, porque o distribuidor de não sei da onde deu ruim. A Enel vai responder pelos BO dela e você pelos seus. Então, nessa relação de consumo, o que é que acontece? Existe você de fazer sua parte, de estar apta a receber o serviço. Eu vou dar um outro exemplo. A gente está falando da Enel e a gente sabe que essa relação não é horizontal. A Enel é muito mais forte financeira do que nós, financeiramente falando, do que nós. Mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre os princípios. Mas vamos combinar que você pediu um açaí. Você pediu um açaí e aí você não tem campainha na sua casa e você forneceu seu endereço. O entregador foi na sua casa, mas você estava aqui muito entretido ouvindo a aula e você não ouviu ele batendo na sua porta. E aí? Você pode reclamar por não ter recebido o serviço? Você não fez a sua parte de estar apta a receber aquele serviço. Então, no fim das contas, ainda que você, como consumidora, seja polo passivo, ainda que você seja a parte vulnerável dessa relação, porque parte do pressuposto que se você está contratando um serviço ou pedindo um produto, é porque você precisa dele. Mas você tem que minimamente estar apta a receber esse produto ou serviço. É mais ou menos disso que eu estou falando. Então, o consumidor é quem comprou um produto ou solicitou um serviço. Resumidamente, essa é a discussão. E fornecedor vai ser quem? Ele vai ser quem age em produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição. Quem vende? Quem presta serviços? Quem está lá para jogo e fazer o que o cliente pediu. Esse é o fornecedor. E esse fornecedor, inclusive, vai ser o serviço público. Porque quando, por exemplo, nessa nossa discussão sobre a Enel, você fez a sua parte, não fez nenhum problema, e ainda assim você não recebeu o serviço de iluminação ou de fornecimento de energia elétrica, você pode sim, sentindo-se prejudicada, sentindo-se lesada, processar a Enel por isso. Então, essas relações de consumidor e fornecedor passam por isso. O fornecedor, a rigor, vai ser o empresário, o autônomo ou a empresa que coloca os seus produtos ou serviços à disposição das pessoas. E aqui, a gente começa a entender um dos problemas da informalidade que a gente tanto levantou em aulas anteriores nossas. Imagina, Ronilson, que você compra uma camisa do Palmeiras, que é um pano de chão muito bom, né? Eu já, na minha opinião, serve só para isso, mas algumas pessoas cometem a esquisitice de vesti-las, né?
Mas aí você comprou uma camisa do Palmeiras lá no camelô, no centro aqui de Tabuleiro, e você teve uma alergia muito profunda a essa camisa. E aí você vai procurar a pessoa que te vendeu essa camisa e você simplesmente não encontra ela. Você vai fazer o quê? Se você não tem nenhum CNPJ por trás daquela relação, se essa pessoa te vendeu na informalidade, se você não tem nem onde localizá-la. E aí tu percebe um dos problemas da informalidade. E veja, eu não estou levantando nem os aspectos sociológicos por trás disso, porque a gente tem sempre que lembrar que a informalidade, às vezes, não é uma escolha da pessoa. Tem uma série de situações por trás disso. Mas eu estou levantando essa discussão para a gente entender como o buraco é mais embaixo nessas relações e como é difícil gestar o país em meio a tudo isso. O fato é, se é fornecedor, ele exerce as atividades com habitualidade, profissionalismo, utilizando-se de fatores de produção e riscos técnicos e econômicos. Em outras palavras, empresário. O fornecedor vai ser um empresário. É aquela mesma fala que eu levantei para vocês na nossa aula anterior. Fornecedor, por definição, vai ser o empresário nestas relações de consumo. Fui palmeirense nada, amado. Que conversa é essa? Eu tenho mau gosto, mas nem tanto. Esse ódio todinho não tem outra explicação, não. Não é ódio, não, mano. Tenho nada contra o Palmeiras. Eu não gosto do São Paulo, mas deixa eu falar. Vamos lá. Artigo 3º. Quem é fornecedor? Produtor final, produtor de matéria-prima, produtor real, seja presumido e aparente, prestador de serviços e poder público. Todos esses. Resumidamente, quem vende algum produto ou quem comercializa algum tipo de serviço é fornecedor. Desde que essa pessoa... Vamos lá, gente. De novo, discutindo a informalidade. Quer dizer que por eu não ter um CNPJ, por eu atuar na informalidade, eu posso vender rato morto lá no mercado? É claro que não. É óbvio que não. Essas pessoas que atuam na informalidade, elas podem, inclusive, ser responsabilizadas do ponto da esfera civil e até penal, quando elas comercializam coisas que, eventualmente, podem fazer mal às pessoas. E aqui entra a explicação mais aprofundada de por que aqueles debates da nossa aula anterior são importantes. Porque, a rigor, gente, quando se fala de responsabilidade de empresário, a gente está falando sobre quem você procura quando der algum BO. Quem você responsabiliza quando eventualmente a empresa não fizer a parte dela. E quando a gente não tem alguém para quem procurar, o que acontece? O consumidor fica no prejuízo. O consumidor fica com uma parte lesada da relação, lesada na perspectiva de que foi prejudicado. O que é um produto? Que a gente falou muito em produto e serviço. Produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Em outras palavras, produto é uma coisa que você toca. Ele é tangível. Ele é, por definição, algo que você pode transferir de um lugar para o outro. Oi, Elisoneide, pode perguntar. Samuel, é porque eu fiquei na dúvida, me bateu a curiosidade e uma dúvida, né? O que você falou, as palavras que você falou anteriormente. Então, assim, eu não sei se eu entendi errado, mas é como se a gente só tivesse amparo legal por lei de reclamar algo se a gente comprar uma empresa com CNPJ. Se você comprar a uma pessoa terceirizada, que é uma pessoa física, é como se não fosse uma compra segura. É isso? Você não teria como recorrer a nada, não é isso? Não, calma. Calma. Excelente que você perguntou isso, porque talvez eu tenha me expressado de uma maneira não clara, e se você perguntou isso, certamente foi essa questão. Tem dois aspectos aí. Vamos lá. Aí eu volto para o exemplo da camisa, a camisa lá, né, que o Ronilson comprou.
O problema não está em ele ter comprado e ele não poder reclamar. Mas ele vai reclamar a quem, se talvez ele nem ache essa pessoa. Imagine que você, por exemplo, contratou um cara para consertar o ar-condicionado da sua casa. E veja o que eu acabei de dizer. Você contratou um cara. Você não sabe quem é. Você talvez vai ligar e ele não vai atender. Você vai, talvez, pedir referências e ninguém conhece. É disso que eu estou falando. Porque quando você não aciona um CNPJ, quando você não aciona alguém que tem personalidade jurídica, uma empresa propriamente, você acaba ficando passível de, eventualmente, ser lesado nesta relação. Agora, veja, Lisoneide, quantos de nós não já procuramos empresas consolidadas e levamos calote? Quantos de nós já não tivemos más experiências em empresas que supostamente são até sérias e estão no mercado há muito tempo? O que eu estou querendo dizer com isso não é que quando você procura uma pessoa física ou quando você vai procurar alguém que não tem um CNPJ, você necessariamente vai se prejudicar. Eu só estou dizendo que acaba sendo uma relação mais frágil, porque você não tem como acionar juridicamente a depender do que aconteça. Claro que existem casos extremos. Se você, por exemplo, contratar um pedreiro e, eventualmente, a casa, Deus me livre, cair, você vai, talvez, acionar essa pessoa até na esfera penal. Você vai ir atrás e ir a fundo nisso daí. Mas não é uma relação que é passível do Código de Direito do Consumidor. E por que isso é importante, Elisonete? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele tem princípios e ele protege prioritariamente o consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele entende que nós, como consumidores, somos a parte mais fraca da relação. A diferença está aí. Não é que se você tiver algum prejuízo, já era, dançou, se lascou. Não. Mas você vai, talvez, acionar essa pessoa em outras esferas. Talvez até na esfera penal. Talvez até na esfera civil. Mas é uma outra relação. É isso que eu estou falando. Entende? O que é um serviço? Serviço é algo que você faz a prestação daquilo e ele não é tangível. Você não consegue tocar num serviço. Você não consegue, de certa forma, transportar num serviço. Eu estou falando, por exemplo, de um corte de cabelo. Eu estou falando, por exemplo, de um conserto de cadeira. Essas coisas em que elas são consumíveis na hora em que acontece. Em outras palavras, você não leva o serviço, você leva, talvez, o prestador do serviço para que ele execute aquele determinado serviço. Você não leva dentro de uma bolsa o conserto de uma cadeira. Você talvez consiga transportar, quem sabe, consertar essa cadeira. E, por favor, de preferência, não em nenhuma bolsa, viu? Porque isso aí não é legal, Samuel. Oi, Henrique. É o caso do streaming também? Perfeito, excelente pergunta. Hoje, nós temos serviços digitais. Esses serviços digitais, eles mudaram algumas relações de consumo que ocorrem o tempo todo. E o Código de Defesa do Consumidor se aplica, sim, a serviços digitais como um streaming, como a Netflix da vida, como um filme que a gente aluga, como qualquer coisa que você compra digitalmente. Se aplica, por exemplo, o direito do arrependimento, se aplica, por exemplo, enfim, tudo que se aplica ao Código de Defesa do Consumidor para bens físicos, se aplica a serviços digitais, com as devidas adaptações, é claro, né? Mas eu vou falar disso ainda, tenha nervo um pouquinho que eu vou falar mais sobre isso. Mas o que vocês têm que entender no momento sobre o que é um serviço é que você não pode tocá-los e eles são inseparáveis. Em outras palavras,
você produz e consome ao mesmo tempo, no mesmo lugar que um serviço acontece. Deixa eu dizer de outra forma. Imagine que você vai fazer uma tatuagem. E aí, a prestação desse serviço, ela não é transferível. Você não contrata um tatuador e ele, por exemplo, tem o direito de quebrar o combinado de vocês e mandar outra pessoa fazer. Não, você contratou aquela pessoa. Você fez o acordo com ela. Então, ela é que tem o dever de continuar o serviço conforme vocês inicialmente combinaram. Esse é o ponto. E não dá para armazenar serviços. Você não dá para... fica com um meio corte de cabelo aí que depois eu concluo. Não é assim que funciona. Ou pelo menos não deve ser. Ok? Vamos lá. Vamos falar de tipos de produtos. Você tem bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis, o nome já está dizendo, eles têm mobilidade. Eu estou falando de um eletrodoméstico, eu estou falando, por exemplo, de um carro, eu estou falando de coisas em que você pode deslocá-las. De maneira geral, eles têm uma garantia de 30 dias, quando eles não são duráveis. Vamos lá, um exemplo prático. Você comprou uma caneta. Essa caneta, de acordo com o CDC, ela tem a durabilidade mínima de 30 dias. É diferente de você que comprou, por exemplo, um celular. Celular já é um bem durável, apesar de que tem alguns que não duram porcaria nenhuma, mas eles são, de acordo com o nosso CDC, eles são bens duráveis. Então, eles têm uma garantia mínima de 90 dias. E olha o que eu falei, mínima. Existem outros tipos de garantia. Existe aquela garantia do fornecedor, que aí, dependendo do fornecedor, ela dura 1 ano. Existe a possibilidade de você fazer a contratação de garantia estendida, porque aí já é um outro serviço. Outras empresas elas já estão vendendo nessa lógica, né? Magazine Luiza faz muito isso, Casas Bahia faz muito isso, Mercado Livre já está fazendo isso. Você compra aquele produto e você pode comprar separado dele a possibilidade de ele ter uma garantia maior. E o que são bens... Samuel. Oi. Não tem muita vantagem não, essas garantias estendidas não, porque eu já paguei numa coisa que eu comprei garantia estendida, não tem essas vantagens todas não, viu? É quase a mesma coisa da garantia normal. Me perdoa, Valécia, mas eu não consegui entender bem. Você está dizendo que comprou, aí não precisou usar a garantia estendida, foi isso? Não é isso. Eu comprei usando a garantia estendida, mas mesmo assim, eu não vi muita vantagem, não, do que a garantia normal, sabe? É só uma maneira de ser cobrada a mais. Eu já não concordo dessa maneira. Tipo, aqui em casa, a gente tinha uma TV 50 polegadas e a loja deu uma garantia de 1 ano. Ah, vamos colocar a garantia estendida. Não, não quero. Com 1 ano certinho, a TV deu pau. Aí o que acontece? Não tem garantia estendida, né? Eu não botei. Aí a gente teve que comprar outra TV. O que eu fiz? Eu coloquei a garantia estendida de 5 anos. Teve um valor um pouco maior, só que se ela der o presente de 5 anos, que já é uma durabilidade muito grande, eu vou ter como trocar por outra. Tá entendendo? Então, eu já vi vantagem na garantia estendida. Eu não sei como foi que você fez a sua garantia, a qual não cobriu o que você queria. Eu já vejo vantagem. Eu já ouvi relatos como esse, Gisvânia, em que a pessoa não contratou, faltava 1 mês, aí, deu ruim, né? Infelizmente, o que acontece? Que é muito comum. Vamos lá. Imagine que você é uma fábrica de celular, que foi o que eu peguei recentemente. Você conhece o seu produto mais do que qualquer outro. Então, você sabe qual é a duração média daquele teu produto. Então, o que é que você faz? De maneira geral, partindo do pressuposto que o fornecedor está de boa fé, ele vai fornecer uma garantia no prazo médio de duração dele.
eu garanto que esse celular não vai quebrar durante um ano. Então, ofereço a garantia do fornecedor nesse sentido. Mas, só que o que acontece? Eu não fiz um celular, eu fiz 100 mil celulares. E num quantitativo de 100 mil celulares, é muito possível e provável que pelo menos 10 mil deles tenham sido, por algum motivo ou outro, mal feitos. Acontece, linha de produção às vezes tem dessas, apesar de que os controles de qualidade hoje são bem rigorosos. Mas ainda assim pode acontecer. E pode sim acontecer daquele seu celular dar problema bem antes do que o que está previsto. E aí, eventualmente, você, já que passou da garantia do Código de Direito do Consumidor e passou talvez a garantia do fornecedor, engole o choro e tenta consertar. Não tem muito o que fazer. Com certeza. Eu acho que a linha de produção da TCL, que veio toda ruim, foi toda comprada pela família do meu marido. Eu comprei 3 TVs, deu problema tudo na mesma época. E tudo mesmo defeito. E a gente não tinha garantia estendida. Quer dizer, uma TV que não durou nem um ano, praticamente, e já quebrou, assim, vamos dizer, eu não tive como acionar a garantia, eu não tive como fazer nada, porque eu fiquei de mãos atadas. Eu disse, não, eu não preciso de garantia estendida. Se ela durar um ano, já tá bom. Só que não estava bom, porque ela só durou um ano. Aí, se eu tivesse botado a garantia estendida, né, não tinha tido tanto prejuízo. Homem, é porque assim, esse é um assunto mais lá para o marketing. Mas vocês vão ver um vídeo, inclusive nessa semana, que está lá no Google, sobre história das coisas. E aí ele discute muito a cadeia produtiva para você transformar algo em real. E existe alguns tipos de obsolescência. Isso a gente vai ver muito lá no marketing. Existe a obsolescência planejada, programada e apercebida. A obsolescência programada, ela ocorre de maneira proposital por algumas lojas. A Samsung é fera nisso. Cada atualização deles, o aparelho fica pior. E eles fazem isso de propósito. Para quê? Para você ficar com a impressão que o aparelho está ruim, está lento, não presta, e aí tu vai adquirir outro. Quem ganha com isso? A Samsung. Ângela está com a mão levantada Aí a mesma coisa. A Apple faz exatamente a mesma coisa. Principalmente com um detalhe chamado saúde da bateria. Pois é. E aí quem perde com isso é a gente, né? E no fim das contas a gente às vezes cai nessa onda feito trouxa. Faz parte. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. Josi, quer falar? Quero. Comigo aconteceu parecido. Foi meu esposo comprou um celular para ele e um para mim. O dele de um modelo e o meu de outro. Aí o meu, com mais ou menos uns 15 dias, ele começou a aparecer defeito. Aí eu fui lá na loja, reclamei. Eles tentaram ajeitar. Aí não resolveram, continuou do mesmo jeito. Mandou vir para casa e aguardasse mais 15 dias. A garantia era de um ano. Aí demorou, nada resolvido. Fui lá na loja de novo, do mesmo jeito. Ele foi dito, simplesmente eu não tenho o que fazer, eu vou te dar outro. Aí eu disse, muito bem, era isso mesmo que eu queria, era outro, que esse daqui eu não queria mais. Infelizmente a gente está sujeito a essas coisas. Dá um certo desgosto, né? Porque a gente paga tão caro nas coisas e tem um produto tão ruim, às vezes. E aí, Ângela, pode falar. Professor, pegando o gancho aí que a colega falou, existe muito isso. Eu trabalhei muito tempo na loja de eletrônicos, existe bastante disso. De fatos que são defeitos reais que o produto tem e que muitas vezes o fornecedor ou até mesmo a própria empresa tenta maquiar, cobrir e acaba sendo recorrente. Querendo ou não, isso vai quebrando a confiança entre a empresa e o consumidor. E o CDC ele é muito claro. Eu tive a oportunidade, nesse período que eu trabalhei em loja de eletrônica, tive a oportunidade de ler o CDC pela 2 vezes. E nesse processo, a gente entende que existem 1000 coisas que a gente não sabe sobre nossos direitos em relação aos produtos que a gente compra. É verdade. Por isso que essa disciplina é tão importante, né? Dos dois lados. Tanto nós, como técnicos em administração, que ofereceremos
serviços ou intermediaremos produtos, e nós, enquanto cidadãos mesmo, né? Com a quantidade de direitos que nós temos e a gente opta subjetivamente por deixar para lá, ou meio que por ignorância desconhece que eles existem, é gigante. E quanto mais a gente pudesse munir, para não permitir que isso ocorra, melhor, né? Gente, o que são bens imóveis? O nome já revela. Coisas que você não consegue transferir de um lugar para o outro. Eu estou falando de uma casa, de um terreno, de um prédio. E aqui, naturalmente, você tem outro tipo de garantia. A garantia de vícios, defeitos, ela vai de até 5 anos. A depender do acordo contratual, pode se estender, mas imagine que você contratou uma construtora para ela levantar sua casa, falhas, vícios de obras, eles podem ser reclamados em até esse prazo de 5 anos. Vamos lá, vamos continuar. Oi, quer falar, Júlio? Aconteceu parecido nesse questão de casas com um conhecido meu. Ele comprou uma casa pela Caixa. Aí eu acho que a garantia, se eu não estou enganado, de alguma reforma, alguma coisa, era de 4 anos. Se eu não estou enganada. Quando deu, depois dessa garantia que eles deram, que eu não sei exatamente quanto tempo, o piso começou a estourar, a cerâmica. Eles iam andando, a cerâmica ia estourando. Aí eles foram lá, reclamaram, só que a garantia não tinha mais. A garantia já tinha excedido. Então, eles tiveram que ter um gasto a mais, trocar toda a cerâmica da casa, porque a garantia já tinha sido encerrada. Infelizmente, é raro, mas acontece muito, né? Isso aí faz parte. Gente, o que são bens materiais e bens imateriais? Veja, percebam que no topo do slide eu estou colocando aí que o artigo 3º, parágrafo 1º do CDC dá a definição de produto. Bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Expliquei qual a diferença do móvel e do imóvel, agora vamos falar do material ou imaterial. Os bens materiais são produtos físicos. Eu estou falando de um livro, de um carro, de um eletrônico. E os bens imateriais são aqueles intangíveis, eu não consigo tocá-los. Eu estou falando, por exemplo, de um software, eu estou falando de uma patente. Ah, professor, mas antigamente a gente comprava o CD lá do pacote do Office. Significa que o software é uma coisa material? É claro que não, gente. O que está por trás daquele software é a propriedade intelectual de pessoas que o desenvolveram. Eles não são materiais como os bens que geralmente a gente conhece. E ele vai seguir as mesmas regras de garantia que eu expliquei quanto aos bens móveis e imóveis. De maneira geral, isso aqui se aplica a todo direito, certo? O contrato, ele faz lei entre duas partes. Então, eu que sou fornecedor, eu posso dar garantia aí de muito mais tempo. Eu posso fazer isso por minha conta e risco. E aquele consumidor que contratou meu serviço ou comprou meu produto, ele vai utilizar-se objetiva ou subjetivamente da sua faculdade jurídica de invocar este direito. Traduzindo, eu posso vender um pano de chão / camisa do Palmeiras e dizer que a garantia dela é eterna. Eu vou dizer, por exemplo, que a camisa só vai se acabar quando o Palmeiras ganhar um Mundial. Vixe, Maria, aí minha conta e risco, né? Mas eu posso ser processado eventualmente, por um milagre acontecer de o Palmeiras ganhar o Mundial ou de alguma coisa acontecer e essa camisa, ela ter algum... Enfim, vocês me entenderam, né? Mas aí no caso, deixa eu formular aqui minha pergunta. Isso precisaria estar registrado, vamos, tipo, em contrato, ou você apenas falando, eu posso ir atrás de você, tem que estar registrado? E esse registro, Josivane, ele não é um registro em cartório. Eu posso, por exemplo, que quando eu vendi aquele celular, eu
coloquei lá o manual do celular e tinha lá dizendo a garantia dele. Isso é o suficiente para você invocar o CDC e, eventualmente, me processar, porque o celular não durou o que disse que ia durar. Oi, Júlio. É igual às nossas peças. A gente dá a garantia de 6 meses. Mas tem a observação lá na garantia mesmo, que se o cliente mexer ou mandar alguém mexer, ele perde a garantia. A garantia só é exclusiva para nós, fabricantes. Perfeito. Porque pode acontecer de o cliente utilizar de maneira inapropriada o produto. E aí vocês não conseguem se resguardar disso e precisam de uma mínima proteção para clientes de má fé, porque acontece o tempo todo. Também é raro, mas acontece bastante, né? Que meu Deus. Que acaba danificando mais ainda o produto se a gente ter condições de consertar uma coisa que era fácil, né? Entre aspas, que estava fácil para a gente resolver, sendo que o cliente foi, modificou, mexeu e fez lá. Outra coisa que fica mais difícil da gente ajeitar. Perfeito. Então, vocês precisam minimamente se proteger disso, né? Gente, ó, essa discussão que vocês estão vendo nesses slides, vocês vão se aprofundar mais com a professora Linária, lá em Empreendedorismo e Inovação. Qual a diferença de invenção, inovação? Vocês podem levantar essa temática do que é uma patente, mas só para a gente pincelar rapidamente esse assunto, o Brasil, ele tem várias classificações de produtos. Produtos podem ser, por exemplo, marcas, desenhos industriais, logomarcas, indicações geográficas. Existe uma série de possibilidades que são registradas no que a gente chama de INPI, que é um instituto específico em que você deposita uma patente e você pode registrar um determinado produto. E aí a gente vai ter essa discussão de maneira mais aprofundada em outra disciplina, certo? Mas só para não ficar muito vazio isso, entende-se que invenção é uma atividade de alguém que criou algo. Inovação é quando esse algo tem potencial para ser explorado economicamente. E aí cabe ao inventor dessa pessoa inovar no sentido de potencializar o uso deste produto ou serviço, transformando em algo que seja replicável, escalável e tenha possibilidades de uso pelas pessoas. Ainda no artigo 3º do CDC, você tem a definição de serviços. Eu expliquei o que eram produtos, agora a gente entra nos serviços. E o que eles são? Eles são qualquer atividade fornecida no mercado consumidor mediante remuneração, incluindo natureza bancária, financeira, crédito. Só não vale aqui as relações de caráter trabalhista. Por quê? Porque eles são passíveis de uma outra discussão, de uma outra legislação, e essa a gente vai ter na última semana. Para hoje, vamos entender o conceito de serviço como algo que, por definição, não é tocável, mas este algo tem a possibilidade de haver retribuição financeira. Você presta o serviço e é pago por isso. Eu estou falando, por exemplo, de você que consertou um ar-condicionado, consertou um monitor, você que consertou um celular, você que fez serviços de natureza intelectual ou não. E aí, o ou não, eu estou falando, por exemplo, alguém que capinou um lote, alguém que transportou mercadorias, tudo isso são serviços. Eles têm natureza pessoal, quando eles são prestados diretamente ao consumidor. Aqui eu estou falando, por exemplo, de um cabeleireiro, aqui eu estou falando desses serviços que são mais de profissionais, vamos dizer assim, que não tem exatamente um conselho de classe. Os serviços profissionais, que são aqueles autônomos, eles já são feitos por profissionais liberais. E aí entra aquela discussão que a gente teve semana passada sobre a natureza não empresarial deles. E por que isso é importante? Porque quando você está falando, por exemplo, de um serviço advocatício, você não está falando de uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sabe por quê? Porque o advogado, se ele for ético,
ele não vai poder lhe dar garantia de causa. Não, você me paga que de certeza que você vai ser a tua causa ganha. O médico não pode te garantir com 100% de certeza que você vai ser curado. O psicólogo não pode fazer isso. Esses profissionais, eles não podem dar garantia 100% da prestação do serviço deles. O que eles podem dizer, seguindo o código de ética deles, é que se você seguir uma metodologia de trabalho, se determinadas condições acontecerem, as coisas vão caminhar e tender para ir num determinado caminho. Você não paga um personal trainer e pode invocar a garantia do CDC dizendo que você não ficou magro, que você não ficou forte. Isso não faz muito sentido. Não é assim que funciona. Essas relações com serviços, elas não são, quando você está falando de determinadas categorias profissionais, regidas diretamente pelo CDC. Então, é regido por quem, professor? Quer dizer que é bagunça? Não estou dizendo isso também, não. Um personal trainer, por exemplo, ele tem suas atividades reguladas pelo Conselho Federal de Educação Física. Então, ele tem regras que ele precisa seguir. A mesma coisa com advogados, odontólogos, psicólogos, todos esses profissionais, eles têm um código de ética que regula o que eles podem e o que não podem fazer. Professor, mas eu conheço um advogado que disse que era só eu botar 10 contos na mão dele que era causa ganha. Pois é, fuja desse cara, porque no mínimo antiético ele é. Legalmente falando, ele não pode dar garantia dessas coisas. Principalmente quando a gente está falando de lei, né? Alguma dúvida sobre isso, gente? Só uma. Hum. Dê mais ou menos noção do que vai ser na prova? Perdão? Tem mais ou menos noção do que vai ser na prova? Se preocupe com prova não, mulher. Se preocupe com aprender. É melhor que você faz. Serviços públicos são aqueles oferecidos pelo governo ou por empresas concessionárias. Como assim empresas concessionárias, professor? A Enel, que eu tanto falei mal, ou que eu tanto falei hoje, ela é uma empresa concessionária. Ela não é uma empresa pública, mas ela tem a concessão de serviços públicos. Pasme, empresas de televisão, como a Rede Globo, o SBT, elas têm uma concessão pública para fazerem o que ela faz. Você tem uma série de serviços que são públicos, mas eles têm sim um pezinho no setor privado. Televisão, acabei de citar isso. Rádio é um outro exemplo disso. Empresa de coleta é um outro exemplo disso. A empresa de coleta de lixo, por exemplo, ela não é bem uma concessão pública. É uma outra questão, tem mais a ver com terceirização. Mas o fato é, se envolve a população de maneira geral, é um serviço público e é, sim, regulamentado e tem um pé bem gigante dentro do CDC. Serviços digitais. Plataformas digitais, como streaming, nuvens, cursos online. A depender do que você está contratando, você está fazendo um acordo. Sabe aqueles termos de uso que a gente nunca lê? Vocês vão me dizer que vocês leem aquilo ali. Aqueles termos de uso que vocês nunca leem, aquilo ali, vocês não, nós, né? Que eu não vou fugir disso aí não, que eu também quase nunca leio. Aqueles termos de uso é um contrato que a gente está assinando. E aquilo ali é engraçado, né? É uma ruma de letra que a gente finge que lê e está lá. Você vai dar a sua alma, Mark Zuckerberg. A gente, sim, está lá e não está nem aí. Mas aqueles termos de uso é um contrato entre as partes. É claro que esse exemplo de dar alma é exagerado, mas esses contratos, eles têm limites. Eles têm uma, vamos dizer assim, uma segurança que nós, enquanto consumidores, temos. Essa segurança garante que você não vai ter o que nós chamamos de cláusulas leoninas. E não, eu não estou falando de horóscopo. Eu estou falando dessas cláusulas que elas são muito pendentes a um dos lados. Daqui a pouco eu vou falar dos princípios do direito do consumidor. E um desses princípios é a ideia de vulnerabilidade. Isso significa dizer que você entende que o outro lado é a parte mais fraca. O outro lado, você, fornecedor,
o outro lado é o consumidor, esse outro lado é mais fraco e ele precisa ser protegido. Então, é isso que, de certa forma, garante que você não vai ter coisas excessivamente pendendo para o outro lado. Oi, Alisoneide. Elisoneide? Não? Tá bom. Vamos lá. Pronto, é porque, desculpa, gente, que eu pensei que o microfone estava ligado. Samuel, é porque eu queria me bater uma curiosidade. Por exemplo, aqueles serviços que a gente contrata, não é nem contrato, vou dar um exemplo da TIM. A TIM, quando ela quer oferecer algum serviço para a gente, ela liga para a gente, né? E a gente fala com uma pessoa e tudo mais. Mas quando a gente quer reclamar, ou fazer alguma coisa, ou falar algo, a gente fala com um robô, né? E assim, de acordo com o CDC, é certo as empresas fazerem isso, colocar esses robôs para a gente falar, negociar? Como, por exemplo, a TIM, vou dar um exemplo depois mesmo da TIM de novo. Você fala com o robô e aí tem uma musiquinha, e assim, você acaba que desiste até de falar o que você ia falar. Então, de acordo com o código, por exemplo, se a gente fosse processamento, digamos assim, ele poderia dizer que, por exemplo, você, como consumidor, você não esperou falar com eles, você não esperou aquela musiquinha, assim, é correto eles colocarem esse método de falar com o robô, de fazer você esperar o tanto que for falar com eles, e eles estão no direito de fazer isso? Elisoneide, telefonia no Brasil é um universo à parte. Se a gente for olhar a quantidade de coisas que telefonia e internet faz conosco, não está no gibi, assim. É uma relação totalmente desproporcional e eles, de certa forma, faz a gente muito de gato-sapato, né? Então, assim, a rigor, a ilegalidade não está aí. Não está em eles usarem um robô. Porque nos termos de uso, a gente pode muito bem ter entendido algo nesse sentido. E nos termos de uso, se você for ajuizar uma ação contra isso, um magistrado, um juiz, ele pode muito bem entender que faltou paciência de sua parte em eventualmente cancelar um determinado serviço. Agora, se for obedecer os princípios como a gente regulamenta no Código de Direito do Consumidor, sendo você a parte mais vulnerável, o ideal é que essa empresa fizesse algo mais alinhado com suas expectativas. Infelizmente, o que se alega sobre isso é que você não é obrigado a usar a TIM, você pode usar a Vivo, você pode usar a Claro, e aí é supostamente uma escolha sua manter-se nesse serviço ou não. É claro que existem particularidades nossas que às vezes fogem a esses regulamentos, né? Imagine que você mora num local que só pega a bendita TIM. Paciência, é o que tem, né? Então, a gente meio que fica refém dessas empresas, sim. E é pior, não é nem telefonia. Telefonia, pelo menos, a gente tem outras opções. O ruim é quando a gente está falando de CAGES, o ruim é quando a gente está falando de Enel. É uma peleja, né? E dá, assim, no mínimo, muita raiva. Gente, o que é garantia? Existem 3 tipos de garantia, eu até já levantei essa temática. Existe a garantia legal, que ela é mais ou menos 30 dias para produtos ou serviços, quando eles não são duráveis. Eu estou falando, por exemplo, de uma caneta, e 90 para bens duráveis. Eu falei de caneta, mas isso se aplica, por exemplo, a uma garrafa, como bens não duráveis. Um bem durável vai ser, de repente, um carro, uma geladeira, um fogão. Então, a garantia legal é uma garantia de 3 meses, no mínimo. Só que é óbvio, vocês bem sabem, que você não tem só 3 meses. Existe a garantia contratual. Quando você compra uma geladeira Consul, por exemplo, ela tem uma garantia, além dos 3 meses da garantia legal, ela tem, no mínimo, a garantia do fornecedor. E o fornecedor vai fazer isso com base nas expectativas de duração dele. Geralmente, eles colocam a garantia de 1 ano. E aí, veja, o que é habitual? Esses 3 meses, eles não são dentro daquele 1 ano. Então, você tem 1 ano e 3 meses. Não é que a empresa dá 9 meses e aí fecha 1 ano.
Geralmente, essas empresas dão 1 ano de garantia contratual. Só que existe ainda a possibilidade de garantia estendida, que é um plus que a gente faz, uma garantia extra em que a gente estende o período em que a gente pode reivindicar pelo reparo ou correção, substituição ou reembolso. É assim que funciona a garantia. Você tem o reparo ou correção quando ele corrige alguma parte defeituosa. Por exemplo, imagine que o compressor da sua geladeira veio com defeito e aí a Consul manda o técnico e ele faz o reparo disso. Mas imagine que o reparo não foi o suficiente. Então, ele vai fazer a substituição daquela peça. E, eventualmente, não funcionando, nada disso, você não deve ficar no prejuízo e você vai ter o que a gente chama de reembolso. Reembolso, dentro do que você pagou, você ter retorno. Esse retorno, ele ocorre em situações em que você tem vícios do produto. Esses vícios são problemas que o produto apresentou. Não excluamos a possibilidade de ter uma relação com mau uso de sua parte. Se você pegou a sua geladeira e, por exemplo, deixou ela exposta à chuva, aí provavelmente o problema não está na Consul, né? O problema está em você que não utilizou ela apropriadamente. Gente, vamos falar dos princípios e a gente passa a régua hoje? Estou na parte final do que eu planejei para discutirmos hoje, certo? Vocês se aguentam só um pouquinho aí, que eu vou colocar o notebook no carregador, para a gente não ter a surpresa desagradável enquanto eu estou falando, ser interrompido e ser pior. Mas até então, alguma dúvida aí? Nada? Com relação a esse reembolso, ele só pode ser feito, no caso ele é contratual, não é assim? Tem que estar lá no contrato que... Vamos lá. Boa pergunta. Imagine, é porque é o seguinte, a garantia ela é acionada em 3 possibilidades. Depende muito da situação que o fornecedor ele considera mais viável. O que acontece aí, Gesivane, é que você não pode ficar no prejuízo. O resumo da ópera é isso. E como é que você não vai ficar no prejuízo? Quando a gente está falando de uma geladeira, por exemplo, em ordem de razoabilidade, o normal é a empresa mandar alguém para consertar. Por quê? Porque não vale a pena para ela recolher a geladeira da sua casa e mandar outra. O mais fácil é ela mandar um profissional para esse profissional ir avaliar a tua geladeira. E aí ele vai dizer se vai ser uma situação de reparo ou de substituição de alguma peça. Agora, vamos imaginar que ele tentou esse percurso e não funcionou. Aí, paciência. Você vai ter o seu dinheiro de volta, com juros e correção monetária, porque aqueles R$2.000 que você pagou nela, na hora de você ser reembolsado, não vale mais a mesma coisa. Você tem que receber um pouquinho a mais, conforme a legislação sugere. Agora, vamos imaginar que você não está falando de uma geladeira, vamos imaginar que você comprou uma caneta no Mercado Livre. Poxa, a gente está falando de uma caneta. Será que vale a pena para o fornecedor dessa caneta tentar consertar essa pecinha aqui? Será que vale a pena ele tentar substituí-la? Muito provavelmente não, a não ser que a gente esteja falando de uma caneta Montblanc, uma coisa super específica, muito cara, mas a gente está falando de um bem de menor potencial econômico. Então, na prática, geralmente o fornecedor vai te reembolsar. Agora, é fato que muitos desses fornecedores apostam na nossa falta de paciência, né? É o que a Elisoneide comentou, por exemplo, sobre operadores de telefone. Recentemente eu tive uma situação com o AliExpress, em que eu comprei uma capinha de celular, eles não mandaram a capinha de celular, e aí foi engraçado porque eles pediram para eu fazer algum comprovante que eu não recebi. Aí eu fiz uma pergunta para eles, como é que eu vou comprovar que uma coisa não chegou?
Mas aí depois eu entendi o que eles estavam falando, né? Eles queriam que eu entrasse em contato com a empresa terceirizada, né? Que era responsável por essa prestação de entrega. E, inclusive, se a gente for analisar o Código do Consumidor, eles agiram de maneira equivocada porque eles transferiram todo o ônus de fazer esse percurso para mim. E aí eu vou explicar para vocês agora, dentro dos princípios do direito do consumidor, o que é que ele deveria ter feito, como agir nessas situações. A gente começa com o princípio da vulnerabilidade, que eu já citei em alguns momentos da nossa aula. O consumidor, ele é a parte mais frágil dessa relação. O consumidor, por definição, ele precisa ser protegido de práticas abusivas, enganosas, desleais. E ele tem direito à informação. As informações têm que ser claras, precisas e completas sobre a prestação dos serviços. Salvo, se isso não acontecer, o fornecedor ele é passível de ser ajuizado com algum tipo de indenização, porque ele não fez a sua parte, já que o consumidor é a parte vulnerável que precisa ser protegida de questões abusivas, enganosas ou desleais. Pode perguntar, Elisoneide. Esse negócio da garantia e de eles fazerem a parte, uns anos aqui atrás eu comprei um celular da Samsung numa loja, foi nas Casas Bahia nessa época. Nessa época a Casa Bahia não tinha limoeiro, então era tudo pelo digital, né? E aí tinha essa garantia de 1 ano. Só que quando foi com uns 3 meses, o celular deu prego, né, da Samsung. Quando eu entrei em contato com eles, até que eu consegui entrar em contato, eles falaram comigo, super educados e tudo mais. Mas foi o que eles fizeram. Me deram o número da Samsung para mim entrar em contato. Então, assim, eu acabei que fiz tudo. Entrei em contato com a Samsung, mandei todo o trabalho que era para ter sido feito deles, né? Porque eles tinham garantia ainda. Eu foi que fiz esse trabalho, né? A gente acaba que a gente é quem faz. Aí volta lá aquele negócio, cadê a garantia, né? Serviu de quê essa garantia? É dureza, né? É dureza porque Mas muitas vezes eles dão a garantia, assim, a princípio eles dizem, a garantia da loja são 7 dias, do fornecedor é 1 ano. Aí você fica naquela ilusão, é 1 ano, qualquer coisa eu vou na loja. Quando você chega na loja, eles lhe rebolam para lá e você que se vira. cabe algum tipo de judicialização, sim, porque você não é responsável só por aqueles 7 dias. No fim das contas, você está intermediando a relação. E é um dos princípios, que é o da boa-fé objetiva, que eu falo já sobre eles. Mas antes de entrar nesse mérito, por que o consumidor é a parte vulnerável que precisa ser protegida? Porque parte-se do pressuposto que o fornecedor se preparou naquela relação. E, gente, eu não estou dizendo que o consumidor é um coitadinho, liso e coitado, protejam ele, não. Eu estou dizendo que nessa relação, ela não é uma coisa horizontal. O fornecedor entende mais daquele produto, entende mais daquele serviço. E, por consequência, essa relação ela é, sim, vertical. E, por consequência, ele que sabe mais, ele que se preparou mais, ele que tem uma verticalidade nessa relação, ele precisa ser mais responsabilizado. Hipossuficiência do consumidor. Aqui entra essas nossas reclamações com a Samsung, com a AliExpress, com a Enel. A hipossuficiência do consumidor diz que nós, consumidores, somos a parte mais frágil. E se somos a parte mais frágil, em situações de conflito, inverte-se o ônus da prova. Em outras palavras, a AliExpress, eu não tenho que provar que a capinha do celular não chegou. É você que tem que provar que a capinha do celular chegou. Essa é a diferença. Como é que eu vou provar que eu não recebi uma coisa? É você, de quem eu comprei, que tem que provar que entregou. A diferença está aí. A inversão do ônus da prova, porque nós, consumidores, somos a parte
hipossuficiente. Ou seja, parte do pressuposto que nós temos menor poder econômico, menor capacidade de negociação, nós temos menos conhecimento técnico de quem a gente compra. E aí, é para isso que existem órgãos de proteção, como o PROCON, por exemplo. O PROCON é um dos órgãos que existem especificamente para proteger nós, consumidores. Princípio da confiança e boa-fé objetiva tem a ver com essa outra reclamação que nós temos de empresas que terceirizam culpa. Parte-se do pressuposto que os consumidores, eles devem confiar no outro lado. O outro lado está de boa fé, o outro lado não almeja o ganho ilícito. Então, ele vai fornecer informações claras, verdadeiras, de qualidade, para que a nossa relação seja justa e equilibrada. Então, essa história de não tem garantia, comprou porque quis, não é verdade. Não pode e nem deve ser dessa forma. Por quê? Porque há uma confiança entre as partes. A partir do momento em que eu te pago e eu recebo aquele produto, eu parto do pressuposto que aquele produto contém as especificações que você levantou e combinou comigo. Artigo 23 diz o seguinte: a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Em outras palavras, você que comprou aquela caneta e ela só aguentou 2 riscadas, você vai reclamar com a empresa, com a livraria que te comprou, e ela coloca a culpa no fornecedor? Não pode ser assim, de acordo com o Código de Direito do Consumidor. Mas você sabe qual é o problema? Ângelo, Josi, Ronilson, Elisoneide, Josivana, Valécia, sabe qual é o problema? Que a gente não vai atrás. A gente tem mais o que fazer. A gente acaba deixando isso para lá. Infelizmente, principalmente se for um valor pequeno, por exemplo, o exemplo da caneta, né? Exato. Mas às vezes não é nem só valor pequeno. Um celular, por exemplo, via de regra, não tem um valor pequeno. Uma geladeira, via de regra, não tem um valor pequeno. O problema é que a gente tem tanto problema, tem tanto o que fazer, que a gente meio que utiliza-se do nosso direito subjetivo de deixa para lá, eu compro outro, eu me viro, e aí acaba que isso torna essa relação tão problemática. Mas, artigo 12º, o fabricante, ele tem dever de reparar danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto de fabricação, construção. Em outras palavras, você não pode terceirizar a culpa do que você faz. Outra aplicação possível, a tal da propaganda enganosa. Gente, tem um documentário da Netflix maravilhoso sobre isso. Sobre uma propaganda da Pepsi. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa sala conviveram nos anos 90 com aquele período em que tinha promoções de tampinhas de garrafa, aqueles geloucos, e uma série de promoções que aconteceram por lá naquela época. E teve uma promoção que a Pepsi, ela divulgou que se você juntasse 7.000 pontos, você conseguiria trocar as tampinhas da Pepsi por um jato. Esse jato que vocês estão vendo aí na tela. E aí teve um maluco que juntou essa quantidade de tampinhas e ele foi reivindicar com a Pepsi esse jato. É um documentário da Netflix muito interessante sobre isso. E ele discute essa questão, claro que lá nos Estados Unidos, mas tem tudo a ver com a gente na lógica de publicidade e propaganda enganosa. Toda e qualquer publicidade que nos estimular a uma informação equivocada do produto, que nos estimular a comprar uma coisa quando, na verdade, o fornecedor oferece outra, tudo isso é passível de ser ajuizado. As relações de consumidor e de fornecedor devem se pautar na boa-fé. Deve-se evitar exposição a comerciais abusivos. Quem é dos anos 90 lembra, por exemplo, da história do compre batom? Alguém aqui lembra?
Só eu sou velho aqui, gente? Pelo amor de Deus. Lembro sim, lembro sim. Obrigado, Bruno. Eu estava me sentindo aqui um idoso. Muito obrigado. Não que você seja, não estou dizendo isso não. Só estou dizendo que essas relações de publicidade precisam se pautar na boa-fé entre as partes. Exemplo, publicidade infantil. Por que ela é proibida? Gente, vocês nunca pararam para pensar por que programas infantis pararam de ser transmitidos na televisão aberta? Programas infantis que tinham, por exemplo, a TV Globo, lembra? É porque eles manipulam os pais para comprar. Manipulam as crianças e as crianças vão reclamar com os pais. Ou seja, isso fere o Código de Direito do Consumidor profundamente, porque as crianças são a parte mais vulnerável nessa relação, elas são passíveis de manipulação e elas precisam ser protegidas. A criança vê um boneco, uma boneca na TV, aí vai lá se espernear no chão, aí o cara quer bater nela, aí... Aí é que tá, essas propagandas, Ronilson, elas estimulam a criança a ensiná-las a pedir aos pais. Então, na prática, está dentro disso aqui, ó, o conceito de vulnerabilidade do fornecedor. Esse slide fala sobre isso, se aplica a crianças, se aplicam não só às crianças, mas se aplicam a essa relação que precisa ser mais equilibrada. Direito ao arrependimento, o que é? É maravilhoso quando a gente vai comprar um curso na internet e a empresa que está vendendo, ela diz, não, mas você tem até 7 dias para se arrepender. Você pode cancelar o serviço. Isso está direto no Código de Direito do Consumidor. Ela não faz isso porque ela é boazinha. Você tem até 7 dias a contar do recebimento do produto ou serviço para exercer o seu direito ao arrependimento. Ou seja, fornecedor, não quero mais, me arrependi. Por quê? Porque sim. Eu não preciso explicar por que eu não quero mais. Eu não sou obrigado a isso. Eu quero devolver. Ah, professor, mas se o cliente já tiver utilizado, se ele tiver danificado, bom, aí é uma coisa que cabe à averiguação. O direito ao arrependimento não pressupõe você ter utilizado aquele produto, desgastado ele e tentar devolver o produto usado. Se assim o fosse, imagina a quantidade de pessoas que comprariam uma roupa, usariam para aquela ocasião e aí devolveriam à loja invocando o direito ao arrependimento. Não funciona bem dessa forma. Sobretudo para bens que não são duráveis, como roupa. Você compra um bolo e aí daqui a 7 dias você se arrepende de comprar o bolo. Não é assim que funciona. Não tem o menor sentido isso. O direito ao arrependimento... Oi? Mas aí, no caso, esse direito do arrependimento, vamos supor que eu comprei uma roupa, como você disse, ali no centro. E eu cheguei em casa, esperei uns 5, 6 dias, não, me arrependi, eu quero ir lá. Eu tenho o direito de devolver e eles me ressarcirem, ou eu só posso fazer troca? Porque muitas vezes acontece isso, não, a gente não devolve, a gente faz troca. E eles ainda dizem mais, eles só trocam em dias específicos. Final de semana, às vezes, eles não trocam. Isso é proibido. O Código do Consumidor não permite isso. Mas eles fazem. Então, no caso, eu posso exercer o Código do Consumidor e dizer, não, eu tenho 7 dias para fazer a troca ou para fazer a devolução desse produto com o direito do arrependimento, independente se eu quiser trocar, eu quero devolver, eu tenho esse direito. Tem esse direito sim. Agora, o que é que pode acontecer e a depender da lógica que você está dizendo, provavelmente vai acontecer. Se você estiver falando de uma roupa, por exemplo, o que é que eles vão falar? Eles vão inventar e botar algum defeito nessa roupa. Ah, você usou. Não, não usei não, está aqui com a etiqueta ainda. Eles vão inventar alguma coisa, provavelmente, para jogar na sua mão o fato de supostamente você ter utilizado. Agora, em lojas que têm maior solidez, em lojas que entendem essa relação de troca de uma maneira mais profunda, provavelmente essa pessoa vai tentar te convencer a, de fato, trocar por outro produto, mas por uma questão mais de marketing. Mas isso aí já é uma outra discussão de uma outra disciplina.
Pela legislação, você pode se arrepender até 7 dias, você não precisa explicar o porquê e acabou. Eu quero meu dinheiro de volta. Acabou. Por quê? Porque sim. Isso aí se aplica independente da forma de pagamento. Ah, eu paguei no cartão, parcelei em 10 vezes. Eu quero meu dinheiro de volta. Ele pode me dar em dinheiro ou ele vai fazer o cancelamento no cartão? Ele deve te ressarcir. O fato é, você não pode ficar no prejuízo. Então, o que é que acontece? Esse ponto você vai negociar com ele, se ele vai cancelar no teu cartão ou se ele vai te reembolsar. Na prática, o costume mais habitual é ele te ressarcir, vamos dizer assim, o que é mais comum no código, ele te ressarcir financeiramente, e não o reembolso no cartão. Joseph levantou primeiro, depois Ângelo. Ou Joseph desistiu? Não, era só essa questão da forma de pagamento, mas ela já tinha feito a pergunta. Ah, tá. Beleza. Vai lá, Ângelo. Professor, no caso, essa regra é válida apenas para compras online, né? Que são fora do estabelecimento, não é isso? Desculpa, não entendi. No caso, essa regra do arrependimento, pelo que eu entendi, ela é válida somente para compras fora do estabelecimento. Compras fora do estabelecimento? Sim, no caso, seja compra online, 100% online. Não, na verdade não. Você pode exercer o direito ao arrependimento em compras físicas também. Professor, então, eu acredito que eu tenha lido errado o CDC, então, porque pelo que eu entendi lá, o cliente, no caso do consumidor, ele só tem direito ao arrependimento se a compra for feita fora do estabelecimento. Se for no estabelecimento presencial, a pessoa que vendeu, ela não tem a obrigação de trocar. Ah, eu entendi o que você está dizendo agora. Entendi agora o que você está dizendo. Entendi agora. A pessoa não tem direito de arrependimento se ela comprar presencial. Por exemplo, eu fui na loja, eu vi o celular, eu gostei do celular, comprei, mas aí o fulano do outro lado tem o mais barato. Aí eu me arrependi. No caso, a empresa não pode fazer nada por mim, porque eu já comprei presencial. Agora, se eu tiver comprado online, eu tenho direito a 7 dias de arrependimento online. Aí o estorno, ele pode ser feito tanto, se for no cartão, ele pode ser feito tanto cartão como à vista, mas normalmente as empresas atualmente estão fazendo todas no cartão. Comprou no cartão, estorna no cartão e a pessoa tem até o final do parcelamento para receber o valor que pagou. Entendi, cara. Entendi. Ângelo, de fato, vamos lá, entendi o que você disse. É porque, vamos lá, tem duas questões aí. Primeiro ponto, de fato, esse direito, ele é predominantemente exercido para produtos digitais. É por isso que quando eu comecei a explicação sobre isso, eu falei sobre custos. Aí vamos consultar a norma, para ficar mais fácil da gente... Eu até coloquei aí no slide. Vamos lá. Artigo 49, aí está dentro do que você acabou de comentar. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio, aí entra o que você acabou de citar. Então, a rigor, você tem razão no que você coloca. Perfeito. Qual é o ponto e qual é o pulo do gato? Se você fizer uma interpretação extensiva, à luz, inclusive, dos princípios do direito do consumidor, você vai fazer uma aplicação disso também àquele vestido que eu estava citando no exemplo aqui com Gesivânia. Também aqueles produtos que eles são, talvez, sim, duráveis. Agora, entra a razoabilidade e entra bom senso de a gente entender que isso não vai se aplicar a todas as coisas. Produtos, por exemplo, perecíveis. Como é que você vai tentar devolver, e eu até citei o exemplo do bolo, né? Como é que você vai tentar devolver um bolo até 7 dias depois? Não faz o menor sentido. Mas, obrigado, Ângelo. A tua colocação, ela permite para talvez eu consertar um escorregão que eu dei. De fato, ele tem esse condão. Então, há uma interpretação extensiva que se possa fazer nesse sentido. E o parágrafo único, Josi,
ele cita a tua pergunta. Ó, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. O que está dizendo com outras palavras? Imagine que nesses 7 dias eu paguei uma parte do valor que foi acordado, mas esse valor foi corrigido pela inflação, corrigido conforme a taxa Selic. Então, eu vou fazer uma atualização desse valor. Ângelo, obrigado, cara. Eu entendi agora a tua pergunta e, de fato, ela me permitiu consertar um ponto para deixá-lo mais claro. Essa interpretação do direito ao arrependimento, ela é mais extensiva à luz de outros princípios, mas, predominantemente, você vai ter essa discussão e a gente acaba deixando para lá porque a gente está falando de uma blusa, de uma coisa de menor valor. Então, inclusive, essa discussão do artigo 49, ela nos permite falar o quê? Eu vou falar de uma mesa, porque eu estou olhando para uma aqui. Comprei uma mesa e quando ela chegou, 40 dias depois, ela não era do tamanho que eu estava querendo. Eu posso invocar o meu direito ao arrependimento 40 dias depois? O que é que vocês acham? Eu acho que sim, tem alguns que pode, que diz que é depois que você receber, você pode ver o produto e se gostou, né? Você pode, dependendo, Perfeito, você pode devolver. Bruna. Olha o que está dizendo. O ato de recebimento do produto ou serviço. É isso que está dizendo. Então, ainda que tenha demorado 40 dias para chegar à mesa, na prática, eu consegui entender melhor o que era produto quando ele chegou. Então, é por isso que esse direito ao arrependimento ele é predominantemente utilizado e ele só é extensivamente, quando eu digo extensivamente, é uma interpretação extensiva, ou seja, um pouco além da norma. E aí ele só é utilizado nesse sentido. Gente, vamos fazer um resumão geral para a gente encerrar. Oi? Só uma dúvida. Eu fui esses dias comprar uma cerâmica mais minha mãe, e lá a gente não tinha como ver a cerâmica. A menina, quando vendeu, disse assim, quando no ato da entrega, você confere todas as caixas, se ela estiver em perfeito estado, você fica. Se não, se tiver alguma unidade quebrada, você devolve a mercadoria e a gente troca aqui. Se você vê só depois, a gente não troca mais, só no ato da entrega. Não pode. Agora, como é que você comprou esse produto? A gente foi na loja, viu que tinha lá na prateleira, a gente fez o orçamento do que a gente queria e eles foram para fazer a entrega lá em casa, um tempo depois. Aí tu entende, gente, as aplicações e como esse assunto é denso. É por isso que essa colocação do Ângelo é tão pertinente para essas discussões. Na prática, você vislumbrou uma coisa na prateleira, chegou na sua casa, era exatamente o mesmo produto? Talvez não fosse. Talvez era em partes, porque assim, era do mesmo produto, só que eu não tinha certeza que estava em perfeito estado, porque eu não ia abrir todas as caixas. Se eu não tenho nada, era 40 e poucas caixas. Eu ia abrir todas as 40 e poucas caixas para conferir todas as unidades. Então, aí, mas na verdade, aí, Josi, cabe você invocar, não é nem esse artigo. Talvez é você invocar a discussão quanto à qualidade mesmo. De repente, eles não mantiveram o padrão de qualidade nas 40 caixas. Então, eles te venderam uma coisa e, na prática, te entregaram outra. Então, não é bem o teu direito ao arrependimento. É o teu direito a receber o que você pagou. Mas aí, no caso dela, vamos supor que ela não tenha visto na prateleira, ela tenha visto na tela de um computador. Ela foi comprar presencialmente, só que geralmente nesses locais, às vezes está faltando produto e ela comprou olhando através da tela do computador. O vendedor diz, eu não tenho em loja, mas eu tenho assim. Chegou na casa dela, não é a mesma coisa, ela pode invocar o arrependimento aí no caso? Sim, eu entendo perfeitamente que sim. Mas, Josivana, isso vai dar pano para manga.
A empresa vai fazer aquilo que a gente acabou de comentar, ela vai botar a culpa em você. É o que eu estava falando sobre o vestido que supostamente você comprou. Eles inventam um jeito de botar a culpa em você. E aí cabe a gente ter muita paciência e juízo para bater de frente com essas questões. Até ela disse assim, talvez algumas mude alguma coisa, pouca coisa, por causa do lote, que não posso garantir que todas são do mesmo lote. Aí eu olhei assim para ela, meu marido mandou logo eu calar a boca, eu não pude falar mais nada. Dá uma agonia no juiz essas coisas, né? Porque parece que eles... Tipo assim, olha, eu vou fazer você de besta e não reclame, não, eu avisei. Parece que é isso, né? Bem, vamos fazer uma revisão geral para a gente encerrar por hoje? Princípios do Código de Direito do Consumidor. Quais são? 3 princípios. Na verdade, existem mais, só que eu resumi eles em 3 principais. Vulnerabilidade do consumidor, ou seja, considerando que ele tem uma desvantagem nessa relação, considerando que ele é a parte mais frágil dessa relação, ele precisa ser protegido como vulnerável. O segundo princípio é a ideia de confiança e boa-fé objetiva, honestidade, lealdade, transparência nas relações de consumo, proteção contra práticas abusivas. Em outras palavras, os consumidores, eles deverão ser protegidos de excessos, propagandas enganosas, coisas do gênero. O terceiro, hipossuficiência do consumidor. Em outras palavras, considerando que ele tem uma desvantagem técnica, econômica e jurídica, o ônus da prova é do fornecedor. Nesse exemplo que você deu, Júlio, é o fornecedor que tem que provar que os lotes eram todos iguais. Não é a sua responsabilidade provar isso. É claro, e aí a gente volta para a nossa aula 1. Primeira aula de direito que a gente teve, a gente discutiu como é difícil colocar os códigos jurídicos em prática no Brasil. Por quê? Porque tem má-fé de todos os lados. Tem muito consumidor também que utiliza-se de má-fé para fazer suas coisas. E aí cabe minimamente ao fornecedor se proteger como pode. Definições importantes. O que é um consumidor? É uma pessoa que adquire um produto ou um serviço. E ele faz isso como destinatário final. E aí perceba, eu comprei essa caneta porque eu vou usar essa caneta. Fornecedor quem é? Ele fornece produtos para essas pessoas, fornece serviços para elas. E o que é um produto? É um bem móvel, uma coisa que eu consigo movimentar. É um bem imóvel, é uma coisa que por natureza ela fica fixa, estilo uma casa, um terreno. É uma coisa material ou imaterial. Gente, o que é uma coisa imaterial? Eu expliquei, por exemplo, a partir do software. Lembram? Mas isso pode ser uma aplicação a partir de uma marca, a partir de algo intangível, algo que eu não consigo tocar. E coisas materiais é o que já sugere. Eu consigo tocar na materialidade delas. Serviço são atividades laborais que acontecem a partir da remuneração. Eles não são transferíveis e eles são consumíveis no momento em que eles são prestados. Garantias. Eu tenho 3 tipos. Eu tenho a garantia legal, contratual e estendida. A garantia legal vai ser a proteção mínima e a garantia mínima vai ser de 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, né? E 90 dias para serviços duráveis. A garantia contratual ela vai ser estipulada em contrato. O contrato, conforme eu expliquei para vocês, ele não precisa ser um documento passado em cartório. Ele é um pedaço de papel fornecido pelo fornecedor. A garantia estendida eu posso contratar, é uma garantia adicional que eu, como consumidor, pago. E aí entra os direitos que o consumidor tem. Ele tem direito à reparação quando essa garantia é acionada, ou seja, eu não vou ficar no prejuízo, eu sou consumidor. Não me interessa se você vai consertar, não me interessa se você vai trocar a peça, não me interessa se você vai ressarcir com juros e correção monetária. O fato é que eu não posso ficar no prejuízo. E eu, como consumidor, tenho direito à informação. Eu tenho direito a saber exatamente o que eu estou comprando.
É por isso, por exemplo, que produtos alimentícios, você tem a descrição exata do que é o que tem lá, quanto à tabela nutricional, quanto a o alto teor de algumas dessas coisas. Dito tudo isso, tem um tópico que a gente falou muito pouco. E propositalmente eu queria que a gente falasse no final, porque talvez seja até matéria de prova, né? Talvez seja até questão de prova. O que é mais importante da gente entender nessas relações de consumo? Por que o direito do consumidor ele é tão importante? Porque eu acho que é uma maneira de haver, vamos dizer assim, uma confiança entre quem vende e quem compra. E sem isso nós não conseguiríamos conviver em sociedade. Se você não tivesse uma relação de consumo minimamente equilibrada, você teria uma sociedade desbalanceada. E veja, quando eu digo minimamente equilibrado, eu estou dizendo o seguinte: o fornecedor, via de regra, ele é mais poderoso socioeconomicamente. Ele tem mais informações técnicas sobre os produtos. O consumidor, ele é uma parte vulnerável disso. O Código do Consumidor existe, por exemplo, para você equilibrar essa relação. Essa é uma das intenções. Além de você garantir direitos, deveres, você assegurar que as partes cumpram o que se combinou. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok. Falou até então? Não? Eu vou encerrar a nossa gravação. E vai estar no Moodle.